Olá, pessoal! Eu sou a professora Patrícia e nessa aula nós vamos trabalhar com uma experiência sobre termodinâmica. Se você já fez essa experiência, fique ligado para entender melhor sobre calor, temperatura e sensação térmica. Se você ainda não fez essa experiência, acompanhe o passo a passo e faça. Você vai aprender bastante. Para fazer essa experiência, você vai precisar de 3 recipientes de água que caibam às suas mãos. Vai precisar também água em 3 temperaturas diferentes. Água fria, água da geladeira mesmo, ou então uma água que você coloque pedras de gelo. Água morna, que é a água na temperatura ambiente, água da torneira. E água quente. A água quente tem que estar numa temperatura que não machuque a sua mão. Você vai colocar a mão direita na água fria, a mão esquerda na água quente e vai esperar por cerca de 1 minuto. Nesse minuto, você vai ficar percebendo a sensação térmica em cada uma das mãos. Só isso. Preste atenção no que a sua mão esquerda está sentindo, no que a sua mão direita está sentindo. Eu fiz aqui uma simulação para vocês perceberem como que se comportam as moléculas da água fria, da água morna e da água quente. Ok? Nós sabemos que toda a matéria é feita por moléculas. Toda a matéria é constituída por moléculas. Lembra o que é matéria? Matéria é tudo que ocupa um lugar no espaço. A água ocupa um lugar no espaço, então a água é matéria. Se é matéria, é constituída por moléculas. Nós não conseguimos enxergar as moléculas, mas as moléculas estão constituindo a água. Percebam que aqui na água fria, as moléculas estão se agitando um pouquinho, mas estão se agitando. Vocês sabem por que essas moléculas se agitam? Essas moléculas se agitam porque elas têm energia. E vejam que aqui na água eu coloquei um termômetro. O termômetro, ele mede a temperatura da água. E você sabe o que é temperatura? Temperatura é justamente a agitação dessas moléculas. Então, é isso que o termômetro mede. Ele mede a agitação das moléculas. Quanto menos as moléculas se agitarem, a temperatura vai ser menor. Quanto mais as moléculas se agitarem, a temperatura vai ser maior. Aqui nós estamos vendo a água morna, as moléculas estão se agitando um pouquinho mais. Por quê? Porque elas têm mais energia, porque elas têm mais calor. Se essas moléculas estão se agitando mais, a temperatura da água morna é maior, comparando com a água fria. Agora chegamos aqui na água quente. Vejam que na água quente as moléculas se agitam bastante. Se agitam bastante porque tem bastante energia. Essas moléculas da água têm bastante calor e esse calor faz essas moléculas se agitarem. Quanto mais as moléculas se agitam, maior é a temperatura. Então, o termômetro é um instrumento que mede a temperatura. E a temperatura é a agitação das moléculas. E aqui nós temos uma perguntinha. A mão direita perdeu ou recebeu calor? E a esquerda? Vamos lá na mão direita. Aqui está a mão direita, que está na água fria. Vejamos o que aconteceu aqui. O corpo humano, ele tem uma temperatura em torno de 36, 37 graus. Então, aqui o menino está com o seu corpo com uma temperatura de 37 graus. A água fria, essa água fria do exemplo, está numa temperatura em torno de
10 graus Celsius, ok? Nós sabemos que o calor é uma energia que passa do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, vejamos aqui. Se eu comparar o corpo do menino com a água, qual desses dois corpos, o corpo do menino ou a água, tem menor temperatura? Ora, se tem menor temperatura, a água fria, não é? Então, o que acontece? O corpo com maior temperatura, ou seja, o corpo do menino, vai perder calor para a água, que é o corpo com menor temperatura. Porque o calor é uma energia que passa do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Como o menino está perdendo calor, ele sente uma sensação de frio nessa mão. Então, quando você coloca a mão na água fria, você sente a sensação de frio porque o seu corpo está perdendo calor. Agora, vejamos aqui na outra mão. Seu corpo está numa temperatura de 37 graus, portanto, sua mão também tem 37 graus. Mas você colocou a sua mão na água quente. E essa água quente do exemplo está em torno de 50 graus Celsius. Lembra que o calor é uma energia que passa do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, a água, ela tem uma maior temperatura. O calor da água vai passar para o corpo com menor temperatura, ou seja, para a mão do menino. Então, a mão do menino vai receber calor e aí ele tem a sensação de calor. Então, a mão direita recebeu, perdeu calor. A mão direita perdeu calor, deu a sensação de frio. A mão esquerda ganhou calor, teve a sensação de quente. Aqui tem uma simulação para a gente perceber como que acontece essa passagem do calor. Lembrando que calor é uma energia que passa de um corpo para outro. Aqui eu tenho o corpo que tem uma maior temperatura e aqui eu tenho um corpo com menor temperatura. O calor vai passar do corpo com maior temperatura. Deixa eu voltar lá. Voltei. O calor vai passar do corpo com maior temperatura, vejam, para o corpo com menor temperatura, até a temperatura dos dois corpos se igualarem, ficarem a mesma. Aí nós dizemos que tem o equilíbrio térmico, quando os dois corpos ficam na mesma temperatura. Passado 1 minuto, em que você ficou com uma mão na água fria e uma mão na água quente, você vai colocar as duas mãos ao mesmo tempo na água morna. E você vai esperar mais 1 minuto e vai ficar percebendo a sensação térmica nas duas mãos. E aí nós temos mais uma perguntinha. O que aconteceu quando foram colocadas duas mãos na água morna? O que foi sentido em cada mão? Vamos entender melhor? Acompanhe aqui através dessa imagem. O que aconteceu em cada mão? A mão direita veio lá da água fria. Como a mão direita ficou algum tempo na água fria, a mão direita perdeu o calor e a mão direita ficou fria. A mão direita ficou com 10 graus Celsius, ok? A água morna está a 30 graus Celsius nesse exemplo.
O que acontece? Lembra que o calor passa do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura? Então, o calor da água vai passar para a mão do menino. Como a mão do menino vai ganhar calor, ele sente a sensação de calor. Nessa mão, ele vai sentir uma sensação agradável, quente. Agora, o que vai acontecer com a mão esquerda desse menino? A mão esquerda veio lá da água que estava quente. Então, a mão esquerda absorveu o calor e a mão esquerda ficou quente. Essa mão esquerda, nesse exemplo, está a 50 graus Celsius, está bem quente. A água desse recipiente está a 30 graus Celsius. Lembra? O calor passa do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Então, o calor da mão do menino vai passar para a água. E o menino vai perder calor nessa mão. Perdendo calor, ele tem a sensação de frio. Nessa mão, ele vai ter a sensação que a água está fria. Agora, mais uma perguntinha para vocês. Ao colocar as duas mãos na água morna, a temperatura da água está diferente em cada mão? Justifique. A pergunta é: a temperatura da água. A temperatura da água morna está diferente para cada mão? Não, a temperatura da água é a mesma. Lembra qual era a temperatura da água nesse exemplo? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês. Percebam que a temperatura da água, nesse exemplo, é 30 graus Celsius. Então, meus amigos, a temperatura da água, ela não mudou para cada uma das mãos. A temperatura da água é a mesma, 30 graus Celsius. Mais uma perguntinha. A sensação térmica está diferente para cada uma das mãos? Agora sim, a sensação térmica é diferente. A mão direita está sentindo calor. A mão esquerda está sentindo frio. Então, a sensação térmica para cada uma das mãos é diferente. Sensação térmica é a temperatura que o nosso corpo sente individualmente. Pessoal, essa foi nossa experiência sobre calor, temperatura e sensação térmica. Espero que vocês façam. Se já fizeram, espero que vocês tenham entendido essa experiência. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. Até uma próxima aula!